meu coração ouvir tua voz. E aquieta minha alma. Meu Deus do céu, pega lá, Léo. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas no que você me diz. Estenda suas mãos aqui para frente. Pai, nós apresentamos agora o seu filho, Deus, como porta-voz do Senhor, Pai. Fala conosco através da vida dele, Pai. Os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração já está preparado, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Trata em nosso meio, traz conversões, traz cura, traz transformações, Pai. Eu abençoo agora ele, Pai, com autoridade sobre este lugar. Levar a ele agora, Pai, revelações, além daquilo que ele preparou, Pai, mas aquilo que o Senhor quer revelar para essa noite. Traz entendimento, discernimento, traz palavra de sabedoria, palavra de ciência, palavra de cura, profecias sobre a igreja, Pai. Eu declaro, Pai, a bênção estabelecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Oi. Melhor esse, né? Ei, glória a Deus. Amém? Vocês estão bem? Boa noite. Eu não vi ainda. O Senhor é bom. Que noite especial. Noite especial daquilo que o Senhor vai fazer sobre a vida de algumas pessoas aqui, né? Eu me batizei bem no dia do meu aniversário, dia 30/3/2014. Bem no dia do meu aniversário, eu nasci e morri. E cara, foi um dia tão especial para mim, eu me alegro tanto em ver pessoas descendo as águas, cara. Tendo vida sendo gerada dentro delas. Pessoas nascendo, famílias sendo restauradas e curadas. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre o primeiro amor. Hoje é uma noite de decisão, onde algumas pessoas decidiram viver o primeiro amor com o Senhor. E eu quero falar sobre isso um pouco nessa noite. Um tema, põe o tema lá para nós. Tema, aí. O tema é a perda do primeiro amor. Eu não creio que você está aqui por um acaso, mas eu creio que você está aqui por um propósito. Você não veio aqui simplesmente porque você veio convidado por alguém que você falou, cara, meu filho vai se batizar, eu vou ir lá nessa noite prestigiá-lo. Não. Você veio aqui porque o Senhor tem um encontro marcado com você. E talvez essa decisão que você precisa tomar, essa perca do primeiro amor, pode gerar dentro de você uma decisão. Talvez você caminhava com Cristo e você se afastou dele.
Talvez você já conheceu o amor do Senhor e se afastou dessa presença, mas o Senhor quer nos trazer de volta. Às vezes a gente acha que primeiro amor só perde quem é afastado do Senhor, né? Só acha que o cara que perdeu o primeiro amor é o cara que está desviado da igreja. Não, meu irmão, muito pelo contrário. Enquanto eu preparava essa mensagem, muitas vezes eu fui confrontado por ela. É aquilo que a gente fala, e quando a gente vem pregar algo, primeiro prega pra gente, primeiro a gente apanha, depois a gente transmite. E eu quero falar sobre isso um pouquinho, cara. Primeiro amor, cara. Lembra do seu primeiro relacionamento com o Senhor, quando você se encontrou com Ele? Pega minha água, por favor. Quando você se encontrou com Ele, tudo na sua vida era maravilhoso. Tudo na sua vida era incrível com Ele, porque você era apaixonado pelas Escrituras, você era apaixonado pela presença, você era apaixonado por uma vida de oração. Mas conforme vai passando os dias, você vai falando, cara, eu estou cansado hoje. Eu me frustrei com pessoas, eu me frustrei com líderes, eu me frustrei com relacionamentos, eu me frustrei com pastores, eu me frustrei com pessoas. E a gente vive, às vezes, focado nesse eu me frustrei, e a gente acaba esquecendo de que o Senhor que nos salvou, Ele não nos frustra em momento algum. Nós acabamos se esquecendo de que o Senhor que se entregou por mim numa cruz, Ele não deixou de me amar, e Ele jamais vai me frustrar. Só que quando eu olho para a cruz, eu vejo o reflexo da bondade do Senhor, mas quando eu olho para você, eu vejo um homem caído. Quando você olha para mim, você vê um homem caído. Por isso que muitas vezes nós se frustramos com pessoas. Porque se nós olharmos demais para as pessoas, nós facilmente pecaremos e nós cairemos e nós sairemos do primeiro amor. E cara, como é bom viver no primeiro amor. Quem concorda comigo? É maravilhoso, cara. É maravilhoso porque o tempo todo você ama Jesus, o tempo todo você quer se entregar para Ele, o tempo todo você quer conversar sobre Ele, o tempo todo você quer falar sobre Ele, porque Ele tem marcado a sua vida com amor e graça, e você precisa transbordar isso sobre a sua vida. Só que infelizmente nós perdemos, nós caímos em muitas vezes. Portanto, a perda do primeiro amor, ela é uma queda, é chamada de pecado e necessita de arrependimento. Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho ao Senhor, mas perderam a paixão, fazem o que fazem por hábitos, por rotina, por medo, por qualquer outro motivo, mas não pelo primeiro amor. Quem se encontra nisso? De você falar assim, cara, eu estou indo para a igreja, Léo. Você está enganado, eu estou indo para a igreja, eu sou crente. Eu leio a minha Bíblia, eu converso com os meus irmãos, eu vou a uma célula, eu prego numa igreja, eu lidero algo, eu sirvo na minha igreja, mas cara, eu não tenho primeiro amor, eu faço tudo isso por uma obrigação. Mas por que nós perdemos o primeiro amor? O primeiro amor é como um fogo, se colocamos lenha, ele fica mais inflamado. Contudo, se jogarmos água, ele apaga. Falhamos por não alimentarmos o fogo, por permitirmos que outras coisas o apaguem. Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca a sua intensidade. No momento, há 4 coisas especificamente que eu gostaria de enfatizar aqui com você nessa noite. Se quisermos nos prevenir e evitar essa perda, ou se quisermos restaurar isso, depois que perdemos este amor, precisamos entender estes pontos e a maneira de como eles nos afetam. E o primeiro desse ponto são 4 que eu vou falar nessa noite. E eu quero que você oferte a sua atenção para mim neste momento, para que a gente venha conversar e você venha entender e você venha sair daqui apaixonado por ele. O primeiro ponto é o convívio com pessoas. Com pessoas não, perdão, com o pecado. Tá com pessoas, está em pecado. Às vezes, né? Mas o convívio com o pecado, cara.
Mateus 24, no verso 12, diz assim: e se multiplicará a iniquidade, e o amor de muitos se esfriará. Repita comigo de volta. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ao falar de convívio com o pecado, ao invés do pecado em si, eu estou querendo trazer sobre a sua mente uma diferença importante. É óbvio que quem vive no pecado se distancia de Deus. A ausência do primeiro amor é chamada de pecado, mas este pecado não é necessariamente ocasionado por outro pecado na sua vida, que sofreu esta perda do primeiro amor. Mas muitas vezes essa frieza ela é gerada pelo convívio com o pecado do próximo, dos próximos a você. Muitas vezes, cara, nós somos influenciados a viver uma vida onde a nossa vida espiritual ela está voando e de repente as coisas elas começam a se travar nas nossas vidas. Por quê? Porque nós acabamos convivendo com o pecado. Talvez você não viva uma vida de pecado, mas pelo simples fato de você estar em ambiente pecaminoso, isso começa a afetar o seu coração. Começa a afetar, você começa a ser influenciado por áreas, você começa a ser influenciado por pessoas, você começa a ser influenciado por posicionamentos, por ideologias, e a sua mente ela começa a ser moldada ao padrão daquele sistema. Quando Paulo diz não se amolde aos padrões desse mundo, muitas vezes nós acabamos caindo nisso tudo e sendo moldados e modificados por esse sistema. Não porque muitas vezes nós estamos em pecados, mas porque o ambiente em que nós estamos vivendo tem nos levado a pecar e tem nos afastado de Deus. É aquela coisa, se você anda com pessoas que se apaixonam e são apaixonados por Jesus, o que vai acontecer? Você vai ser apaixonado por Jesus. Mas agora se você anda com pessoas que só murmuram, que só reclamam da vida, que só choram pelos cantos, onde tudo está ruim, a culpa é de não sei quem, porque eu não faço, eu não consigo, não dá nada certo na minha vida. Você vai falar, meu Deus, cara, você vai se tornar uma pessoa como essa, porque você está caminhando no lugar errado. Eu creio que Mateus 24, 12, Jesus está se referindo aos pecados de uma sociedade em que vivemos, devido à multiplicação do pecado à nossa volta, e não necessariamente sobre as nossas vidas. Passamos a conviver com algumas coisas que, ainda que não pratiquemos, possamos a tolerar. Mesmo que você não cometa pecados, você tolera muitas coisas. Você tolera diversas coisas e isso tem influenciado a sua casa, e isso tem influenciado a sua vida, isso tem influenciado o seu casamento, isso tem influenciado a sua vida com Deus e te afastado desse primeiro amor, cara. No último culto de jovens, a gente conversou sobre algo, sobre influência, e eu falei uma frase de Platão que está batendo sobre a minha mente nesses dias, que faz muito sentido para nós, dentro desse texto de Mateus 24. Platão ele diz assim: dê-me as canções de uma nação, e não me importarei com quem escreve as leis. Cara, isso é muito forte. Quando eu li isso, chocou a minha mente. Aquilo bateu de uma forma, eu falei, cara, essa é a realidade que nós vivemos hoje como nação, onde nós não somos influenciados por leis, mas nós somos influenciados por canções. Ainda eu até brinquei, né? Eu falei, cara, quais que são as canções que nós ouvimos hoje? Desenrola. Você cantou aí, né? Eu sei que você cantou. Então, nós, de um tempo para cá, nós temos ouvido pessoas se levantarem como porta-voz do inferno, e essas pessoas tendo influência sobre uma geração. Enquanto a igreja, enquanto nós como cristãos, nós muitas vezes nós se afastamos disso, e falamos, cara, o que tem a ver fulano de tal está influenciando dessa forma? Enquanto o inferno ele está contra-atacando através de canções, através de filmes, através de novelas, através de minisséries, através do Diabo 4, nós muitas vezes nós permitimos com que essas coisas elas nos influenciem e sem nem a gente perceber, cara. Você acaba torcendo para uma pessoa lá do Big Brother que você nem conhece ganhar. Eu quero que o fulano lá ganhe. Eu não queria que ele tivesse ganhado, queria que o outro tivesse ganhado. E nós acabamos entrando nesses ambientes onde canções que têm definido a nossa nação,
Então quando o Senhor ele fala em Mateus 24 e se refere ao pecado, que o pecado se multiplicará, a iniquidade, o amor se esfriará, ele está falando, cara, cuidado com quem você tem andado, com quem você tem ouvido, com quem você tem permitido entrar sobre a sua vida, porque se você está se afastando do Senhor, é porque pessoas muitas vezes têm te levado para o buraco, e quando você não aceita isso, você fala, meu irmão, desculpa, mas você não está indo para o mesmo caminho do que eu, então Deus te abençoe. Eu estou indo para outro caminho, porque eu tenho um propósito de vida, e eu não vou deixar, não vou permitir que o meu amor se esfrie por ele. Aprenda a dizer adeus para as pessoas. Fala, cara, vai embora. Você não está refletindo Cristo sobre mim, você não está me influenciando a se parecer com Cristo. Então, Deus abençoe a sua vida, cara. A gente continua amigo, eu continuo amando você em Cristo, mas cara, não dá mais para nós andarmos juntos. E a gente precisa entender isso, que nós não precisamos simplesmente ser influenciados por essas pessoas, mas nós precisamos ter um posicionamento onde a igreja ela tem a voz, onde você tem a voz. Mas você fala, Léo, como que eu vou ter voz se o meu amor se esfriou? Como que eu vou ter voz se o meu amor acabou? Eu não tenho mais fôlego, eu não tenho mais ânimo para fazer nada. Eu estou fracassado, Léo. Eu quero que você abra o seu coração nessa noite, cara, para que você saia daqui amando Jesus sobre todas as coisas. Não é nada sobre mim, não é nada sobre o louvor, mas é tudo sobre Ele. É tudo sobre a majestade dEle, é tudo sobre a presença dEle. Precisamos ter o cuidado de não nos acostumarmos com o pecado à nossa volta. Muitas vezes o enredo de filmes que nos proporcionam entretenimento faz com que nós acostumemos com alguns valores contrários ao que pregamos. Acabamos aceitando com a naturalidade a violência, a imoralidade e muitos outros valores mundanos. E isso tem gerado influência dentro da nossa casa. E você fala, cara, mas por que a minha vida está tão desgraçada assim? Porque você está lá vendo o Rede Globo lá o tempo inteiro falando lá pro cara da novela, vai, trai ele que ele merece ser traído. Você riu porque você assiste, né? Brincadeira, tá? Então muitas vezes a gente é influenciado por isso, cara, e quando o nosso posicionamento não refletir a Cristo, nós não vamos abandonar essas coisas. Nós precisamos ser como Ló, cara. Ló, no tempo de Sodoma e Gomorra, 2 Pedro 2,6 vai dizer assim, reduzindo as cinzas da cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completa, tendo-as posto como exemplo a quando venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligindo pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daquele povo. Porque o Senhor sabe livrar das provações o piedoso e reservar sobre castigo o injusto para o dia do juízo. Nós precisamos ter essa indignação, aonde pessoas estão vivendo no pecado dos nossos lados, e nós precisamos falar, Deus, eu não aceito viver no meio desse povo, se for preciso, taca fogo nele, Senhor. Se for preciso, Senhor Deus, mas eu preciso sair deste ambiente. Nós precisamos ser radical ao ponto de sair de uma cidade e não olhar para trás, assim como ele foi, cara. Nós vemos que a mulher dele bateu a saudade e falou, uau, cara, minhas maquiagens ficou tudo lá. E ela ficou lá, virando uma estátua de sal. Mas dentro do coração daquele homem, gerou uma inconformidade, ele não aceitou viver naquele meio pecaminoso. Ele não aceitou ser influenciado pelo pecado daquela cidade. Ele não aceitou viver esse ambiente de iniquidade. Ele não aceitou, mas ele rejeitou o tempo todo, falando, Deus, eu não aceito viver nesse meio. Ou o Senhor transforma essa cidade através de mim, ou o Senhor então faz qualquer coisa. E o Senhor foi lá e tacou fogo naqueles trem, naqueles endemoniados. Então nós precisamos olhar as nossas voltas e falar, cara, o que tem me influenciado nesses dias? O que eu tenho passado durante esse tempo? O que tem sido um canal de bênção sobre a minha vida e o que tem sido um canal de maldição sobre a minha vida?
Porque talvez você olha para dentro do seu coração agora, você fala assim, cara, eu estou mais ou menos no primeiro amor. Eu caminho com Jesus, mas eu não amo Jesus com tanta intensidade. Porque não significa que você está aqui sentado, me ouvindo essa banda, ouvindo essa igreja falar, pregar, orar, não significa que você está queimando por amor a Ele. Você está se esforçando. Mas se a sua decisão não for de mudança, se a sua decisão não for de transformação, se a sua decisão ela não for de posicionamento de vida, falando, Deus, eu não aceito viver no meio da iniquidade, eu não aceito viver no meio do pecado, eu não aceito ser escravo disso, eu não aceito ser escravo da pornografia, eu não aceito ser escravo da mentira, eu não aceito ser escravo do engano. Cara, nós não amamos ao Senhor como antes. Porque quando você conheceu a Cristo, você renunciou toda a sua vida a Ele. Quando você conheceu a Cristo, você teve o seu primeiro encontro com Ele, você falou, Deus, eu abandono tudo que eu tenho. Você largou o cigarro, você largou o namorado que você tinha, você largou a bebida que você usava, você largou a droga que você usava, porque você falou, cara, eu estou amando esse Jesus, e Ele merece a minha renúncia. O que essas pessoas estão fazendo aqui nessa noite, é decisão de viver esse primeiro amor. É decisão de clamar falando, Deus, eu quero permanecer no Senhor todos os dias, com o meu coração queimando de amor pelo Senhor, Pai. E talvez você pode vir aqui daqui a pouco, e se, Léo, mas eu não participei do culto. Você não participou, não interessa. Cara, venha e morre para você, cara. Morre para você, vai lá depois ali, dá o seu nome ali para o pastor, para a Cíntia ali, ó. E cara, fala, Cíntia, eu quero me batizar, cara. Eu não quero mais viver essa vida miserável que eu estou vivendo, cara. Eu quero queimar de amor por Jesus, eu quero ser apaixonado por Ele, porque o que Ele fez por mim naquela cruz foi tão grande, foi tão suficiente, foi tão completo, que eu sou um escravo hoje de coisas, mas eu não quero mais viver dessa forma. Eu quero aceitar este amor e reconhecer essa paternidade, essa graça que tem me movido e me libertado. Segundo ponto, falta de profundidade. Isso nos faz com que nós venhamos perder o primeiro amor no Senhor, a falta de profundidade nele, cara. O segundo fator que contribui para que o sofrimento de nosso amor pelo Senhor é a nossa falta de profundidade na vida cristã. Há muitas pessoas que vivem superficialmente no relacionamento com Cristo. A parábola do semeador, Jesus falou sobre a semente que caiu num solo pedregoso. O resultado é uma planta que brota sob pressão, mas não desenvolve com profundidade, porque a sua raiz ela não consegue penetrar profundamente no solo que não tem muita terra, tornando-se assim superficial. O risco que essa planta corre pelo fato de que ela não desenvolveu na superfície é que, saindo do sol, que figura nesse ponto o calor e as provações, ela pode morrer rapidamente. Quando nós somos como essas sementes que são lançadas em meio às pedras, em meio às rochas, nós vivemos uma vida de superficialidade nele. Talvez você está aqui, cara, nessa noite sentado, falando, cara, eu sou superficial em Cristo. Eu sou superficial, cara, eu preciso me entregar mais. Eu preciso viver de uma forma mais intensa com o Senhor. Eu preciso ser mais profundo nele. Eu preciso ser mais íntegro com a presença dele. Eu preciso amar mais o meu mestre. Eu preciso amar mais. Lucas 8,13 diz assim, e que caiu sobre as pedras são que ouvem a palavra e recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, na hora da provação, se desviam. Talvez você se encontre nesse momento, aonde você vem aqui, você ouve uma palavra, você fica emocionado segundo aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida. Mas você fala assim, cara, chega na manhã, na segunda-feira, lá no seu trabalho, a primeira coisa que se levanta lá, um fariseu das trevas lá e fala, cara, faz isso, faz aquilo. Você, não, cara, perdi tudo minha bênção. Não é que você perdeu a sua bênção, é que você não está profundo nele, cara. Porque quando nós estamos profundos no Senhor, quando nós temos raízes no Senhor, nada nos abala, nada nos para. Cara, nós podemos ter crises dia e noite, falando, Deus, eu estou sofrendo, Deus, eu estou chorando, Deus, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas se eu tenho raiz profunda no Senhor, nada me para, nada me acaba, nada faz com que eu desista. E pelo contrário, as provações que eu vivo me tornam cada dia mais forte, para que eu me torne parecido com Ele.
Quando nós olhamos para provações, nós temos duas opções: ou desistir com elas, ou aprender com elas. Talvez você fale assim, cara, mas eu quero ter frutos logo, Léo. Eu preciso ter frutos, Léo. Eu quero assumir uma célula para mim ter frutos. Eu quero fazer isso para mim ter frutos. Eu quero fazer aquilo para mim ter frutos. Cara, se você não tiver raízes, de nada adianta você ser uma árvore bonita para cima, mas se você não tiver profundidade. Nós precisamos viver um tempo onde nós temos profundidade com o Senhor. E o fruto, depois a gente se preocupa com ele. Se preocupa primeiro em aparecer no seu secreto. Se preocupa primeiro em criar raízes nele, para que nada te pare, onde nada te abale, onde nada te faça desistir. Mas quando eu caminho com o Senhor, eu crio raízes, eu me torno parecido com ele, e eu gero frutos saudáveis, frutos de vida, frutos de transformação, frutos que glorificam o nome do Senhor. Não quando eu tenho não posso ser um bonsai. Como é que é o nome daquelas florzinhas assim? É bonsai? Bonsai. Você não pode ser um bonsai, cara, que qualquer vento que dá, cara, ele cai, ele estraga, ele quebra. Você precisa ser como um pinheiro, cara, que o vento bate e ele não cai de jeito nenhum, meu irmão. O segredo de não nos afastarmos do Senhor, nem perder a alegria inicial e o desenvolvimento da profundidade em nossa vida espiritual. Muitos cristãos vivem somente de cultos semanais, não investem tempo num relacionamento diário. Não tem vida de oração, não se enche da palavra, não procura mortificar a sua carne para viver no Espírito, não se envolve nos trabalhos do Pai. São cristãos sem profundidade, que vivem meramente na superficialidade. Nós não podemos, cara, ser simplesmente cristãos que cumprem protocolos, mas nós precisamos ser pessoas, homens e mulheres de Deus, que refletem Cristo em todo momento da nossa vida. Nós precisamos ser aqueles que manifestam esse amor e essa bondade em todos os dias da nossa vida, cara. Onde nós acordamos, a primeira coisa que nos vem à mente é o Senhor. A gente lê a palavra, a gente se relaciona com o Senhor, a gente tem uma vida de intimidade com Ele, a gente é um com Ele. Mas se nós não tivermos profundidade, cara, você não vai ter a prioridade de se relacionar com Ele. Porque agora você tem prioridade em se relacionar com a sua esposa, você cuida dela, você ama ela, você zela por ela, ou o marido também, você cuida dela. Por quê? Porque ela é prioridade para você, ela é aquela pessoa que você ama, cara. Nós precisamos ter profundidade, porque pessoas mundanas têm mais profundidade do que nós muitas vezes. Pessoas mundanas, elas têm mais profundidade do que nós, quando se aplica em vida religiosa, quando se aplica em entregar algo a alguém, cara. Eu lembro que, há uns 3, 4 anos atrás, eu trabalhei em uma empresa, e o dono dessa empresa, ele era muçulmano, cara. Ele era muçulmano, e ele era gente boa pra caramba. E cara, uma vez eu fiquei tão constrangido com aquele homem, cara, porque eu trabalhei pouco tempo, mas eu trabalhei bem no período do Ramadã, naquele lugar. E quem sabe o Ramadã é o propósito que eles fazem de 40 dias, sem comer, sem beber, sem fumar, só num tempo de oração ali, em períodos. E cara, aquilo ali, eu fiquei tão constrangido com aquilo ali uma vez, cara, porque eu olhei para ele, eu vi aquele homem, ele fumava o dia inteiro. Pensa num homem que fumava o dia inteiro, ele estava na sala, estava fumando, estava parado, estava fumando o tempo inteiro. E quando eu vi aquele homem falando, cara, eu parei, durante esses 40 dias, eu vou ficar das 6 da manhã até o dia nascer, até o final da tarde, até o dia escurecer, porque eles só podem comer durante a noite. E em períodos, e a cada 3 horas, se eu não me engano, eles vão lá e tem períodos de oração. E aquilo me deixou um constrangimento, porque eu falei, cara, eu sirvo um Deus verdadeiro, e eu não faço isso que esse cara está fazendo. Que cristão de porcaria que eu sou, cara. Que cristão de merda que eu sou. Eu fiquei revoltado comigo mesmo, cara. Porque eu falei, não pode, ele vive sendo enganado, ele vive numa mentira. E eu que sirvo um Deus vivo, e eu que vivo por aquele que se sacrificou por mim, talvez eu nunca fiz algo pelo meu Deus. Eu estou sendo superficial nisso. E aquilo foi de um constrangimento, cara, de uma forma que foi radical sobre a minha vida.
Então nós precisamos olhar as nossas voltas e falar, cara, o quão profundo eu tenho sido? Será que eu tenho sido influenciado pelas pessoas que estão à minha volta? Ou será que eu tenho andado de uma forma qualquer? Talvez você fale, Léo, mas eu não consigo ser intenso, cara. Intensidade é decisão. Se você acordar hoje e sair daqui, se você acordar amanhã e falar, cara, eu vou jejuar a semana inteira, eu vou ler minha Bíblia a semana inteira, eu vou orar a semana inteira, eu vou pagar o preço para me tornar parecido com Jesus, você vai pagar, cara. Mas agora se você ficar pelos cantos falando, mas eu não consigo, eu não sei, eu não faço, eu não sei ler, eu não sei orar, cara, começa, apenas começa, cara. Não seja raso naquilo que você está vivendo, não seja raso nessa presença, não perca o primeiro amor. Ou talvez você está perdido, fala, cara, eu preciso retomar tudo isso, porque era muito bom o que eu vivia com o Senhor, era muito bom essa presença. Então, meu irmão, não se permita ser enganado por Satanás. Muitas vezes vamos falar, cara, vai matar sua carne, é difícil jejuar, é difícil ler a Bíblia, mas quando você entende que, eu estou mortificando a minha carne, eu estou sacrificando a minha carne para que eu seja alguém mais espiritual, mas que eu seja refletindo a imagem do meu Senhor dia a dia, meu irmão, você vai lá, você paga o preço com prazer, você paga um preço com amor, porque você entende a quem você está servindo e amando. Terceiro ponto, falta de tratamento. A falta de tratamento é o fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor, e a falta de tratamento em algumas áreas das nossas vidas. Já vimos que na parábola do semeador, que um dos exemplos de como o potencial de frustração da palavra de Deus pode vir e ser abortado na vida de alguém em que falta raízes de profundidade. Mas há um outro exemplo que o Senhor nos deu nessa parábola, é as sementes que caíram entre os espinhos. Lucas 8:7 vai dizer assim: outro caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, o sufocaram. Os espinhos não pareciam ser tão comprometedores porque eram pequenos, e justamente porque não pareciam perigosos, não foram arrancados. Depois eles cresceram e sufocaram a semente da palavra, abortando assim o propósito divino da frutificação. Quando nós falamos sobre espinhos, cara, nós achamos que expor as nossas dores não faz sentido. Quando nós falamos sobre espinhos, nós falamos que, cara, será que faz sentido eu abrir o meu coração para o pastor Nicolas para que ele ore por mim? Mas, cara, se eu falar para o Alex o que eu estou passando, ele vai rir de mim, cara. Se eu falar para o Eduardo o que eu estou passando, ele vai rir de mim. Cara, o que ele vai pensar sobre o meu pecado? E você fica naquela parada de, isso não tem nada a ver. Isso não faz sentido eu abrir o meu coração para outras pessoas para que elas arranquem os espinhos de mim. Quando nós achamos que não tem nada a ver, os espinhos eles crescem, eles sufocam e eles te matam. Porque você vive crescendo no meio de um ambiente de amargura e você fala assim, cara, eu estou só aqui, o que tem a ver? Eu vi uma pornografia ali essa semana, mas não tem nada a ver. Eu fumei um cigarro ali essa semana, mas poxa, não tem nada a ver, cara. Eu menti para alguém ali, não tem nada a ver. Eu enganei alguém, não dá nada, tá tudo certo. A hora que você vê, você já não consegue mais sair desses ambientes, porque você está escravizado, sendo morto por esse ambiente de dor, por esse ambiente de sofrimento. E Satanás, o que ele mais quer é que você não abra o seu coração para ninguém, é que você não seja tratado, é que você não seja curado. Ele quer que você realmente viva nesse engano, falando assim, cara, não precisa abrir o seu coração para ninguém, não precisa falar para ninguém, cara. Nós temos uma equipe de pastores e líderes que estão aqui dispostos a servir a sua vida, mas você fala, não, cara, se eu abrir o meu coração para o pastor Léo, todo mundo vai ficar sabendo. Se eu abrir o meu coração para o pastor Nicolas, cara, ele vai dar risada do meu problema, porque o meu problema é coisa pequena. E essa coisa pequena que você tem sobre a sua vida vai te causando dor, vai te ferindo, vai te matando, e a hora que você vê, você está num buraco onde você não consegue sair, e daquele buraco só vem terra por cima para te enterrar. Porque lá no início você falou, cara, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver.
Então, quando nós olhamos para essas situações de espinhos sobre o nosso caminho, nós precisamos falar: Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso ser cuidado, eu preciso mostrar as minhas feridas para as pessoas, não para qualquer um, tá bom? Você me entende? Não é para qualquer um, são para pessoas específicas. Não vai abrir a sua vida para qualquer um que vai falar assim: ô fulano, eu estou querendo me separar, cara, o meu marido é um desgraçado, eu peguei coisas no celular dele essa semana, e ele é um desgraçado. Então tá bom, sabe o que você faz? Separa dele que ele não vale nada. Separa dessa mulher aí, cara, a sua esposa ela não arruma casa, a sua esposa ela não cuida dos seus filhos, a sua esposa ela não cuida de você. Cara, separa dela, velho. Você vai ficar casado para quê? Você vai pedir conselho para uma pessoa que não tem fundamento, cara? Você vai morrer junto com ela. Agora, eu estou com um problema no meu casamento, eu vou pedir conselho para quem tem um casamento saudável. Eu estou com um problema nas minhas finanças, eu vou pedir conselho sobre finanças para quem tem vida financeira saudável. Eu estou com um problema na minha mente, eu vou buscar a ajuda de alguém que entende sobre mente, de um psicólogo, de um pastor que pode me ajudar, de alguém que pode orar por mim, de alguém que pode me ajudar, cara. Mas eu vou pedir ajuda. Não guarde os seus sentimentos para você, cara, porque senão isso pode matar você. Você fala: não, isso não tem nada a ver, Léo, você não sabe o que você está falando. E aí você entra num ambiente escuro, onde a depressão ela te pega, a depressão ela te mata, e você fala: cara, acabou tudo. Então cuidado para quem você abre o seu coração, cuidado, não deixe que os espinhos te matem, mas abra a sua vida, se permita ser cuidado por pessoas, amém? Lucas 8,14 vai dizer: e aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Você ouve, você fala: cara, eu vou praticar tudo aquilo que a palavra me diz, tudo aquilo que eu ouvi durante aquele culto, eu vou praticar, eu vou colocar em prática, mas passa 10 dias, passa 15 dias, passa 20 dias, fala: cara, a vida está me derrubando, o inferno está se levantando, Satanás está acabando comigo, e agora? E você entra para aquele mesmo ambiente de escuridão. Cuidado, meu irmão, isso pode te matar. As áreas que não são tratadas em nossas vidas talvez não pareçam tão perigosas hoje, mas serão justamente as áreas que poderão nos sufocar na fé e no amor ao Senhor posteriormente. Quando nós não mostramos, nós estamos dizendo não ao primeiro amor. Quando nós não abrimos o nosso coração, nós estamos dizendo não ao primeiro amor do Senhor. Nós estamos falando: não, Jesus, eu sei me cuidar, tá bom? Eu não preciso da sua ajuda, cara, eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder, eu não preciso de nada, porque eu sei me cuidar, falou? E a hora que você pega aquele primeiro amor que você tinha lá no início, onde você abriu o seu coração para todo mundo, você fala: não, eu não posso mais. E agora você morre. A queda espiritual nunca é um ato instantâneo ou imediato, é um processo que envolve repetidas negligências da nossa parte, e são essas mesmas inocências, negligências que nos vencerão depois. Por isso devemos dar mais atenção às áreas que precisamos ser tratados em nossas vidas. Então, meu irmão, abra um sinal de alerta sobre o seu coração nesse tempo. Fala: cara, o que eu preciso ser tratado para mim voltar ao primeiro amor? O que eu preciso ser tratado para mim ser curado desse tempo e voltar a amar Jesus como nunca antes? Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez. Restaura a minha vida, restaura o meu coração. Liberta-me de mim. A gente precisa analisar as nossas vidas. Quarto ponto: as distrações. Diferentemente dos cristãos que está travado uma luta contra o pecado, o cristão que costuma ser enredado pelas distrações é via de regra alguém que não tem cedido ao pecado, mas perde o alvo ao distrair-se com coisas que talvez sejam até mesmo lícitas, mas roubam todo o seu foco. Distrações, cara, isso é muito perigoso. É muito perigoso porque às vezes a gente entra naquele ambiente e fala: pô, mas eu não estou pecando, eu não estou fazendo nada que seja errado. Ah, Léo, o que tem ao assistir o Big Brother? Cara, a vida é sua, fala o que você quiser. Lá não te edifica, não traz, estou dando um exemplo só, tá? Não te edifica, não traz transformação sobre a sua vida, não traz restauração sobre a sua casa. Pelo contrário. O que tem ao assistir uma série? O que tem ao assistir tal coisa?
que tem eu perder tempo? O que tem eu me distrair? Não tem nada a ver, cara. Mas quando você entra num ambiente onde você vive sempre em distração, aquelas coisas que são pequenas, que parecem que são lícitas, que não é pecado, que não te afastam de Deus, daqui a pouco você vai sendo consumido por aquilo, e você fala, cara, eu estou afastado do Senhor, eu perdi o primeiro amor, eu já não leio mais a palavra, eu já não oro mais, eu já não jejuo mais. Por quê? Porque eu fui distraído pelo tempo. A gente pode dar exemplos de redes sociais hoje, né? Mídias sociais, cara. Se você for ver no teu celular, o meu celular, pelo menos, na sexta-feira, no sábado, ele me dá um relatório de quanto tempo eu passei em tela ligado. Ele fala, hoje você passou 10 horas no Facebook durante essa semana. Você passou 15 horas não sei no que. Você passou 3 horas não sei na onde. E você pega aquilo lá e você fala, cara, é muita coisa ou é pouca coisa? A gente pega esses ambientes e a gente fala, cara, são distrações que, entre aspas, são simples, que não nos afetam, mas são coisas que, se a gente não cuidar, nos afastam do Senhor. Rede social, cara, o algoritmo ele foi feito para te manipular, para que você fique mais tempo em tela possível. Mais tempo em tela possível. Quanto mais você ficar em tela possível, mais as empresas ganharam dinheiro com isso. Então você olha para toda aquela situação e você fala assim, cara, eu gosto muito, vamos dar o exemplo das mulheres, eu gosto muito de maquiagem, não sei se são todas que amam, né? Mas eu gosto muito de maquiagem, de unha. Vou pegar a pastora Rafaela, gosto de unha. Fica lá vendo o dia inteiro coisa de unha. E o Facebook mostra lá uma unha de gel, uma unha disso, uma unha daquilo, para que ela fique o dia inteiro lá se distraindo, cara. Outros caras lá, o cara gosta de carro, vai ficar lá vendo o dia inteiro coisa de carro, porque o Facebook ele vai jogando coisas ali, o Instagram, outras plataformas vão jogando ali coisa o tempo inteiro para que você fique preso, aprisionado àquilo ali, para que você não saia daquilo. Porque isso não acaba sendo um ambiente de distração, ou para que você venha passar o seu tempo, mas o seu tempo ali, você está sendo o patrão daquelas pessoas, sabia disso? Eu não sei se você sabe, mas redes sociais não são de graça, tá bom? Como você acha. Você é um consumidor assíduo dela. Eu não sei se você sabe, mas rede social não é um ambiente de relacionamento, mas é um ambiente de anúncio. Onde pessoas anunciam. Se você fizer as contas do teu celular depois, você vai ver isso. A cada 4 cliques que você dá, tem um anúncio. A cada 4 cliques que você dá, tem um anúncio. Por que isso? Porque é nisso que as plataformas ganham dinheiro. E cada vez que você clica lá naquelas coisas, você está sendo um consumidor assíduo daquilo. Então cuidado, porque essas distrações têm nos afastado do nosso Criador. Só estou dando um exemplo, tá? Mas você pode pegar outras coisas. Outras coisas que te afastam do Senhor, que te levam para longe dele, porque são distrações que parecem que não tem nada a ver, mas são distrações que acabam matando você. Nós vemos isso lá na Bíblia, em Êxodo, capítulo 5 e 9, diz assim, disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós o distraímos na sua tarefa. Naquele mesmo dia deu ordem Faraó ao seu superintendente do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui a um dia não tornareis dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos vão e ajuntem para si a palha, e exigirá deles a mesma cota de tijolos. Antes que faziam, nada diminui os reis dela. Antes ocioso, e por isso chamam, vamos e sacrifiquem ao nosso Deus. Agrave-se ao serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e nem deem ouvidos para mentiroso. Então nós vemos nessa situação Moisés indo pregar para o seu povo. E o que Faraó fez, cara? O Faraó, para distrair aquele povo, Faraó ele falou, cara, não leva mais palha para esses homens fazerem tijolos, mas a partir de agora você vai falar para que eles vão e busquem a sua própria palha para que eles façam esses benditos tijolos. Só que nisso tudo, eles sobrecarregaram sobre algo. E isso parece ser algo natural.
se a gente for olhar para as nossas vidas hoje, a gente vai ver que está falando de trabalho. Está falando de trabalho, cara. E se a gente fala assim, cara, Léo, mas eles estavam trabalhando, sim, eles estavam trabalhando, mas qual que era a intenção de Faraó? Faraó representando Satanás, Faraó representando o diabo, o que era a intenção deles? Afastar aquele povo da palavra que libertaria aquelas vidas. E a gente pega sobre nós, trazendo para nós hoje, a gente vê muitas vezes que a gente é o tempo todo instigado a trabalhar mais, a viver mais, a trazer mais dinheiro, a fazer coisas, para quê? Para que a gente ocupe a nossa mente. Agora você está falando, Léo, trabalhar é pecado. Não, cara, você tem que trabalhar mesmo, você tem que cuidar da sua família, você tem que honrar a sua família, mas você precisa entender que o seu trabalho, se ele está te afastando do seu Criador, cara, ele precisa ser muitas vezes ceifado da sua vida. Ah, Léo, como assim? Você está falando me pedir a conta? Não, cara, não estou falando isso, tá bom? Senão chega lá, o pastor pediu para mim pedir a conta aqui. Então não. Só estou dando um exemplo para que você entenda. Muitas vezes coisas simples como o trabalho podem nos afastar do amor que o Senhor tem por nós e nos tirar desse primeiro amor que queima dentro do nosso coração. Porque quando nós não administramos bem aquilo que temos, nós vamos com toda a força, com toda a pressão que tem sobre as nossas vidas, falamos, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer isso. Por quê? Porque senão a minha vida vai virar uma bagunça. Cara, eu estou trabalhando muito nesses últimos dias. Minha esposa fala, amor do céu, estou com dó de você. Eu estou mexendo com obra lá na minha casa, cara, aí, só pela graça do Senhor. Quem está mexendo com obra, passando raiva também? Brincadeira. Estou mexendo com obra, cara, e as coisas estão muito caras. Então, pô, o trabalho de dia não está sustentando direito. Então, cara, vamos trabalhar de noite. Vamos rodar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Precisa achar novas formas. Mas se eu não cuidar do meu coração, o amor que eu tenho pelo Senhor acaba se esfriando. Porque o meu foco, ele fica somente naquilo. O meu foco, ele fica somente no financeiro. Falando, cara, eu preciso acordar 7 horas da manhã. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar até meia-noite. Eu preciso trabalhar até 1h. Cara, e o relacionamento com Deus? E o momento de leitura da palavra? Eu oro, cara, eu sou uma pessoa que ora para que você prospere, para que você tenha empresas, mas para que você guarde o seu coração segundo a palavra de Deus. Para que você prospere de uma forma que ninguém viu igual, cara. Mas que você olhe e você fala assim, meu Deus, eu fiz tudo isso e eu guardei o meu coração. Eu não me corrompi, eu não perdi o meu primeiro amor. Eu ainda queimo pelo Senhor e as minhas finanças servem ao reino de Deus. Uma posse aí, em nome de Jesus. Então o seu trabalho, ele não pode te afastar do seu Criador. Ele não pode te afastar do amor ao Senhor. Assim como família não pode nos afastar dele. Assim como relacionamentos não podem nos afastar dele. Assim como serviços na casa, na igreja, não podem nos afastar dele. Porque muitas vezes a gente acha assim, cara, o fulano está pregando, o outro está te servindo. Ele olha o homem de Deus, o Didi, cara. Exemplo lá do Didi. Mas, cara, se ele trabalhar e se esquecer do seu Senhor, cara, o que vai valer a vida dele? Ele é só um servo. Ele é só alguém que está ali no canto. Mas, cara, nada disso se baseia na presença, no relacionamento, na intimidade. Porque, cara, quando tudo nós submetemos ao Senhor, todas as outras coisas se submetem a Ele também. Então você precisa entender, cara, você pode trabalhar para o Senhor, você pode ser pastor, você pode ser líder, você pode ser o que for. Mas se o Senhor e o seu coração não estiver incendiado por amor ao Senhor, você está errado, você está em pecado. Porque o primeiro amor não faz mais sentido sobre a sua vida. Então nós precisamos entender que falar, Deus, eu preciso voltar a queimar novamente, eu preciso ser incendiado por isso, porque o jeito que eu estou andando, a maneira que eu estou andando, muitas vezes tem me afastado do Senhor, ó Pai. Não se permita, cara, com que distrações afastem você. Nós vemos isso na vida de Marta e Maria, onde Marta estava aos pés de Jesus, e Maria estava lá trabalhando adoidada. O mestre estava na casa, se relacionando com elas, e ela estava lá, cuidando da tarefa, e ela chega braba em Jesus e fala assim, Jesus, você não vai mandar que essa mulher trabalhe, não? Fazendo barraco já, eu acredito. Você não vai fazer com que essa mulher trabalhe, não? Jesus falou, meu amor, calma, senta aqui, ouve o que eu tenho para falar para você.
Então muitas vezes a gente fica aí nesse fluxo de doideira, falando, cara, trabalho, serve aqui, faz ali, não sei o quê, blá, blá, blá. E cara, a gente se esquece do principal, que é o relacionamento, que é a intimidade, que é o propósito. O princípio de tudo é o relacionamento. Quando o mundo foi criado, quando Deus criou Adão e Eva, ele descia todo findado à tarde, para falar assim, e aí filho, você está bem, cara? Você trabalhou bem hoje? Mas vem aqui que eu quero se relacionar com você. Eu quero ter um momento de relacionamento com você. Então cuidado, cara, guarda o seu coração, porque talvez você trabalha na sua empresa, na sua faculdade, na igreja que você vive, no ambiente que você vive, você fala, cara, eu estou fazendo tudo para Deus, mas você está fazendo tudo sem Deus. Cuidado, cara, cuidado, porque você pode fazer tudo para Ele, mas tudo sem Ele. E cara, de verdade, não vale nada isso. Não vale nada. Se a presença dele não for comigo, não vale nada. Se o amor dele não for comigo, não vale nada. Então nós precisamos trazer essa realidade sobre nós. Ele é o princípio de tudo. Ele é o que precisamos. Ele é o que nós temos de melhor. Ele é o que nos sara. Ele é o que nos cura. Ele é o que nos liberta. Ele é o que nos transforma. Ele que é o que nos ama. Isso para nós é suficiente, cara. Uma coisa é necessária, nada, absolutamente nada é mais importante do que a nossa concentração em buscá-lo, sem direção alguma. Precisamos vigiar com relação a todas as coisas, até mesmo com as coisas boas e listas, como eu disse, que podem ser consideradas uma bênção em nossas vidas, mas que podem nos distrair, tirar o nosso foco de termos o Senhor como primeiro lugar sobre nós. Existe um caminho de proteção do nosso amor pelo Senhor. O nosso cuidado nessa área é útil para prevenirmos e evitar a perda ou a depreciação do nosso primeiro amor. Contudo, os que já perderam o seu primeiro amor, assim sendo, é preciso fazer alguma coisa com relação à perda sofrida. Para essas pessoas eu gostaria de compartilhar algo também, que é o caminho da volta. Talvez você se encontrou em tudo isso que a gente disse. Você olhou a sua história no meio disso tudo, falou, cara, eu me perdi com distrações, eu me perdi no convívio com o pecado, eu me perdi na profundidade, eu me perdi com a falta de tratamento, mas hoje eu preciso voltar. E existe um caminho de volta, cara. Existe um caminho de volta, o caminho da restauração. Foi o próprio Senhor que propôs o caminho da restauração. Lembre-se de que Apocalipse 2:5, acho que eu não coloquei, mas Apocalipse 2:5 vai dizer assim: lembre-te, pois de onde caístes, arrependam-se e voltem à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei o seu lugar, o seu candeeiro, caso não te arrependas. Coloquei? Não. Vou repetir de volta. Apocalipse 2, verso 5. Lembre-te, pois de onde caíste, arrependa-se, volte à prática das boas obras, e se não, venho a ti e moverei o seu lugar do teu candeeiro, caso não te arrependa. Cristo, ele menciona 3 passos práticos que devemos dar a fim de voltarmos ao primeiro amor. Primeiro, lembre-te. Lembre-se de onde você caiu. Lembre de onde você saiu, meu irmão. Talvez você está sentado aqui falando, Léo, meu coração queimava e ardia pelo Senhor, mas eu me perdi. Aonde você se perdeu? Aonde você deixou de acreditar naquilo que Ele faz sobre a sua vida? Aonde você deixou de viver segundo o propósito do Senhor? Na onde? Lembre-se de onde você caiu. Talvez você fala, cara, foi com pequenos detalhes, com pequenos espinhos, que eu fui deslizando, e eu caí, eu me afastei, eu me feri, eu me machuquei, mas Senhor, eu preciso de Ti novamente. Apocalipse ainda vai dizer aqui, arrependa-se. Arrependa-se. Quando a gente se arrepende, é impossível a gente viver da mesma forma em que nós vivíamos, meu irmão.
Porque quando o arrependimento ele entra nas nossas vidas, existe uma mudança de rota, uma mudança de mente, uma transformação que nos eleva a se tornar parecidos com Ele, não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Quando existe arrependimento dentro de você, o primeiro amor ele acontece, as chamas do Espírito começam a incendiar o seu coração novamente. Comece a se arrepender agora, meu irmão. Comece a olhar para dentro do seu coração e falar: Deus, aonde eu caí, Senhor? Eu me arrependo, Pai. Eu me arrependo de ter ido pelo que os outros falaram sobre o Senhor. Eu me arrependo de ser influenciável. Eu me arrependo de ter me perdido no meio do caminho. Eu me arrependo, Senhor. E o terceiro, volte à prática das primeiras obras, cara. Volte à prática do primeiro amor. Volte às práticas daquilo que você fazia quando você amava Jesus com todas as suas forças. Nós olhamos para uma piscina como essa e nós vemos que nessa noite vai ter alianças sendo formadas com o Senhor. Pessoas que estão queimando de amor pelo Jesus que nós servimos. Nós precisamos entender que essas pessoas estão vivendo um processo de transformação, onde o coração delas está queimando, onde elas estão falando: Senhor, eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor, eu reconheço que o Senhor é dono de tudo, e eu me submeto ao seu senhorio, Pai. Então gere arrependimento, lembre-se de onde você caiu, arrependam-se, volte às práticas das primeiras obras. O que você fazia que o seu coração queimava, cara? Nós vivemos num tempo onde o amor de muitos tem se esfriado, cara. O amor de pessoas que caminhavam do nosso lado, estão dizendo tchau, eu vou para o mundo que lá é melhor. Estão dizendo assim: tchau, eu vou para lá, porque lá é muito mais legal do que aqui, cara. Lá não tem pessoas falsas, só tem pessoas verdadeiras. Lá não tem isso, lá não tem aquilo. E fica nesse ponto onde você fala assim: meu Deus do céu, a igreja não vale nada, porque esse irmão está falando que lá é melhor, cara. Mas o coração sempre queimou, enquanto nós somos influenciados pelo Espírito. Arrependimento é gerado de nós diariamente, arrependimento é gerado dentro de nós a todo momento, porque todo momento nós pecamos, nós somos homens caídos, nós somos homens pecadores. Mas se nós tivermos um posicionamento de arrependimento diário, meu irmão, nós se tornaremos parecidos com Cristo diariamente também. Estava lendo o J.B. Carvalho esses dias, e ele fala num dos trechos do seu livro, ele fala assim: cara, é melhor você se achar um santo do que você se achar um pecador. Porque quando você se acha, fala: cara, eu sou um santo, eu sou um santo, eu sou um santo, você se torna santo como o Senhor é santo. Mas agora se você falar, ficar assim o tempo todo, falar: eu sou um pecador miserável, porque não sei o que, porque não sei o que lá, eu não consigo lutar contra o pecado, eu não consigo não sei o que, você vai se tornar um pecador miserável também. Porque se nós não tivermos a intenção e o desejo de transformação diária, nós não vamos viver o arrependa-se. O arrependa-se, esse é o ponto em que Cristo nos chama. O problema é que hoje nós estamos acostumados com pessoas influenciando numa geração que fala assim: cara, cuidado, tá? Cuidado quando se fala de pecado dentro da igreja, porque Jesus é amor, Jesus não é juízo, Jesus é paz. Quando Jesus fala: cara, eu vou vir, eu vou destruir tudo com minha espada de fogo. Então se arrependa, cara. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos homens de Deus falando: arrependam-se os pecadores miseráveis, bando de víbora. E hoje a gente quer ouvir, cara, que está tudo certo. A gente quer ouvir que é paz e amor. O Deus da Bíblia é legal, cara. Mas ele está falando aqui, ó: se você não se arrepender, eu vou vir e vou tirar o seu candeeiro, eu vou tirar o seu lugar na mesa. Apocalipse está falando: eu vou tirar o seu lugar aqui, cara. Ou você se arrepende, ou você volta para o primeiro amor. Ou você é influenciado pelo meu espírito, ou você é influenciado pelo espírito mundano. Ou você é influenciado pela minha palavra, ou você é influenciado por qualquer outra coisa que tem voz aí fora. Entre um ambiente de arrependimento, cara. Volte
lembre-se da onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Os primeiros passos é um ato de recordação, de lembrança do tempo anterior, a perda do primeiro amor. Não há melhor maneira de retorná-lo de retomá-lo para estar lembrando os primeiros momentos da nossa fé, das nossas experiências com Deus. Não há coisa melhor do que você lembrar, cara, da onde eu caí? Eu caí lá naquela vez que eu usei droga. Eu caí lá naquela vez que eu me perdi na pornografia. Eu caí lá naquela vez onde eu menti e falei um monte de baboseira das pessoas. Foi ali que eu caí. Opa, lembrei. Então eu vou me arrepender disso tudo, mas eu também vou me trazer as boas memórias. Eu vou voltar às primeiras práticas. Lamentações 3:21 vai dizer assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Traga à memória aquilo que traz esperança. Não traga à memória aquilo que te traz destruição. Traga à memória aquilo que te traz vida. Traga à memória aquilo que te traz cura. Traz à memória aquilo que te trouxe libertação. Não fica nos cantos chorando, falando, mas a vida é difícil demais, cara. Não, meu irmão, pare e começa a pensar dentro de você. Algumas lembranças têm o poder de produzir em nós um caminho da restauração. Muitas vezes não nos damos conta do que temos perdido. Uma boa forma de dimensionarmos as nossas perdas é constatamos o que estamos vivendo hoje e o que experimentamos anteriormente em Deus. O que você está vivendo hoje? Se compara com aquilo que você viveu? O que você está vivendo hoje é muito maior do que aquilo que você viveu em Deus. Se for isso, cara, glória a Deus, top. Mas se você não está vivendo aquilo que o Senhor preparou para você, que você encontrou Ele, que você foi impactado por Ele, lá atrás, em 2000 não sei quando você reconheceu a Cristo, quando você recebeu esse abraço de amor, você falou, cara, Senhor, eu aceito o Senhor como meu Salvador da minha vida, eu preciso caminhar com o Senhor. Você foi impactado por aquilo. Recorde isso tudo, compare o seu passado que você viveu, se você se perdeu no primeiro amor, e viva e compare com o que você está vivendo hoje, porque você vai trazer a memória, falando, cara, o que eu vivia lá atrás era muito melhor que eu tenho vivido hoje, então eu preciso voltar a queimar por Ele, eu preciso voltar a queimar por Ele. Quase acabando. Tiago 4:8 vai dizer assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso pranto, o vosso riso em pranto, e vossa alegria em tristeza. Humilhe-se na presença do Senhor, e Ele o exaltará. Então muitas vezes nós precisamos entender que o nosso ambiente de vida precisa ser esse ambiente que Tiago está falando, um ambiente de arrependimento, de falar, Deus, eu sou um pecador, eu estou aqui diante do Senhor como miserável, Senhor, mas eu preciso que o Senhor me trate, eu preciso que o Senhor me cure, eu preciso que o Senhor me transforme, porque muitas vezes o seu sorriso que você carrega no seu rosto tem sido falso, enquanto a palavra está dizendo, cara, se humilhe, porque você está sendo falso comigo mesmo, você está sendo falso com o próprio Deus, mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que nele há perdão, que nele há cura, e que Ele, através da presença dEle, Ele nos exaltará, não para nos mostrar que somos bons, mas para mostrar que Ele é bom. O fato de humilharmos diante do Senhor é o caminho para a exaltação e a restauração diante dEle. Se reconhecemos que abandonamos o nosso primeiro amor, teremos que separar rapidamente um tempo para orarmos e chorarmos em arrependimento diante do Senhor para buscar uma renovação. Então nós precisamos orar, falando, Deus, eu estou aqui, Senhor. Se coloca de pé, por favor. Esse é um momento em que você reconhecer onde você se perdeu. Você olha para esse tanque nesse momento e você fala, cara, talvez passe um filme sobre a sua cabeça, do momento em que você fez uma aliança com o Senhor, do dia em que você fez uma aliança com Ele, falando, Pai, eu reconheço que eu fui pecador demais,
E naquele tempo reconheci e aceitei ao Senhor. Mas hoje eu quero voltar a viver essa primeira paixão, esse primeiro amor. Eu quero reativar isso dentro da minha vida. E eu quero caminhar nas suas promessas, na sua palavra, naquilo que o Senhor tem para a minha vida, Senhor Deus. Quando nós entendemos isso, nós abandonamos o nosso ser, nós abandonamos o nosso eu, e nós vivemos para honrar e apontar as nossas vidas para Cristo. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Se você se encontrou nessa mensagem e você viu que em algum momento da sua vida você se perdeu e falou: Deus, eu me afastei do